Olá pessoal, tudo bem? O foco aqui hoje está em falar dos resultados da Sanepar e principalmente do seu preço teto, para se manter o percentual de dividendos que ocorre na empresa. Vamos rapidinho dar uma olhadinha nos resultados da empresa e aí vamos ver o valor de preço teto dela, tá bem? Vamos começar. Aqui, olha, está o disclaimer, apresentação do primeiro trimestre, aqui estão os destaques. Comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, os indicadores financeiros apresentaram os seguintes crescimentos. Teve uma redução da receita líquida de 1,6%, crescimento do EBIT de 0,3% e redução do lucro líquido de 3,7%. O principal motivo disso é a seca, né, que está afetando as barragens da empresa. O acréscimo de 19,8 mil ligações de água, um acréscimo de 19.001 ligações de esgoto, acréscimo de 22,7% nos investimentos, primeiro trimestre de 2020, 211 milhões, contra o primeiro trimestre de 2021, que foi 258 milhões. Teve um capex maior, índice de atendimento de água 100%, esgoto 76,9%, o aumento do EBITDA aqui no primeiro trimestre foi de 520, no primeiro trimestre de 2021 foi de 522, e 11ª emissão de debêntures no valor de 500 milhões de reais. Aqui está o resultado operacional da empresa, essa parte de inadimplência é um ponto importante, quando você compara o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, você vê que a inadimplência permaneceu a mesma, teve um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2019, mas essa permanência, essa estabilidade em termos de percentual de inadimplência de 2021 em comparação a 2020 é um bom sinal, apesar que está um percentual razoavelmente alto, na minha opinião. Eficiência também, resultado operacional, estiagem, e aqui é o ponto da estiagem, né, que estão discutindo. Resultado operacional da empresa, que menciona a precipitação pluviométrica, é o famoso chovendo molhado, a gente já entendeu que está com problema de seca. Resultado operacional, volume de barragem, mesma coisa, vamos ficar batendo essa tecla. Indicadores de performance, desempenho financeiro, a receita líquida teve uma queda de 1,6%, como já foi conversado, que em 2020 foi de 1.246 milhões, e em 2021 foi de 1.226 milhões, ou seja, um decréscimo. O EBIT de imagem EBITDA teve um crescimento de 0,3%, um resultado positivo, na minha opinião, manteve-se estável em contrapartida da receita líquida. Lucro líquido de imagem líquida teve um decréscimo aqui de 3,7% e os custos de despesas operacionais teve um impacto aqui negativo de 3%, é um ponto positivo, na redução da parte de custo da empresa. Desempenho financeiro, geração de caixa e conversão, teve uma redução na sua geração de caixa de 19,2% para 344 milhões de reais, contra 426 milhões do período anterior, ou seja, sua geração de caixa aqui em termos de percentual em 2021 foi 65,8% contra 81,8%. Dívida líquida e alavancagem é um ponto positivo, permaneceu estável em 1,4%, é um valor bem saudável. Custo médio ponderado de 8,4%, permaneceu-se estável da dívida. E o capex aqui, como a gente já tem conversado, teve um crescimento, né? Aqui aumentou 22,7%, foi de 211 milhões para 259 milhões. Demonstração dos resultados. Receita líquida, resultado líquido da empresa aqui que você está vendo, teve uma redução de 3,9% quando você compara o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. O importante é que é o seguinte, apesar de estar tendo essa receita líquida, a empresa continua tendo aprovadas aumentos de tarifa, como essa que você está vendo aqui, que foi um aumento de 5,77%. Essa não é a primeira vez no ano. Então isso vai ajudar a empresa ao longo do ano de recuperar esses valores. Margem líquida, quando você compara o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, você teve uma margem líquida de 20,1%, uma queda de 0,4 pontos percentuais. E a margem EBIT, para mim, isso é o que mais me interessa, é a parte EBIT da empresa, para ser honesto. Foi 34,9% contra 34,8%, estável. O EBIT ajustado está aqui. Balanço patrimonial, dívida líquida, permaneceu estável, o que é bastante positivo para a empresa. Agora vamos dar uma olhadinha na parte que realmente interessa, que é a parte de preço teto da empresa. Eu estou usando os valores que estão aqui. O valor atual do momento da ação está em R$ 4,13, a mínima de 52 semanas R$ 3,91, a máxima de R$ 6,33, o dividend yield está em 4,90 e a valorização está em 9,83. Também usei esses valores aqui e montei essa planilha, que eu chamei de Sanepar, análise de preço teto. E aqui eu fiz o seguinte, aqui você tem o lucro líquido da empresa, que é o valor que está nos livros da empresa de resultado, 986 milhões 381 mil reais. Quando você compara com o lucro líquido de 2021, isso aqui é uma estimativa baseada no CAGC da empresa. Se você analisar aqui de acordo com a tabela, ela está em 17,84%. Então, considerando 17,84%, eu vou desconsiderar essa perda de receita líquida que teve de lucro líquido nesse primeiro trimestre, considerando que esses aumentos vão ajudar a compensar isso na empresa e ao longo do ano isso vai se estabilizar e a empresa vai conseguir manter a média. Por isso que é importante essas médias, né? Porque você consegue ver se remove os picos e os vales. Então, na média, deve ficar bem estável. Quando eu faço a atualização do lucro líquido da empresa, considerando o CAGC de 17,84, para 2021 a estimativa é de 1,2 bilhões, para 2022, 1,5 bilhões
para 2023, 1,9 bilhões. E aí eu considerei também o número de ações, que é constante, que é de 1.511.205.519 ações. Não estou considerando nenhum aumento de ação para efeito desse exercício. E aqui você tem um LPA, que é o lucro por ação, que é basicamente, como a gente estava conversando, o lucro líquido dividido pela ação. Está me dando 65 centavos em 2020, condizente com o que foi pago. 2021, 0,82, 2022, 1,02, 2023, 1,28. Isso eu estou considerando o LPA médio da empresa. Isso eu estou considerando o valor que você está vendo aqui, né? Que é basicamente, novamente, o lucro líquido pelo número de ações. Então deu esse valor aqui de LPA. Payout. Payout da empresa eu também estou considerando, conforme você está vendo nesse gráfico, o payout médio da empresa. Teve pontos maiores, menores. Novamente, vamos considerar o médio. Payout da empresa médio está em 38,82%. Lembrando que se a empresa tem um resultado a mais ou a menos, esse payout pode até sempre variar para se manter o valor pago aos acionistas, né? Então, por isso que eu estou considerando também o médio. Quando eu considero um payout de 38,82%, então vai ser 38,82% do lucro líquido da empresa, dividido pelo número de ações. E aí me dá 25 centavos de dividendos em 2020, 2021 32 centavos, 2022 40 centavos, 2023 50 centavos, considerando o payout constante de 38,82. Aí agora eu fiz um cálculo do patrimônio líquido. Para calcular o preço justo, eu preciso saber o patrimônio líquido da empresa. Considerei o valor de 6.943.160.000, que é o que está no livro da empresa de resultado. E aí, como você vê aqui, a média de termos de crescimento de PL, tem até aqui embaixo, preço PL, crescimento médio anual, a média, quando você soma os 3 anos e divide por 3, está em 10,47%. Considerando esse crescimento de 10,47% médio ao ano, esse valor para o ano de 2021, em relação a esse valor de 6.943, vai para 7.670. Considera a mesma coisa para 2022, aí ele vai para 8.473. 2023 ele vai para 9.360.000.000, certo? Esse aqui é o patrimônio líquido da empresa, considerando que ele vai continuar com esse crescimento médio anual de 10,47. Bem, qualquer coisa que vocês não entendam aqui, pessoal, vocês deixem nos comentários que eu vou tentar responder. E as pessoas aí também podem ajudar. A gente tem muita gente que gosta de ajudar aqui no grupo. Com isso calculado, a gente vai calcular agora o P sobre VP. O 2020 a gente pode até já conhecer, né? Tá no gráfico, nessa tabela aqui, foi de 1,09. Para 2021, 2022 e 2023, eu considerei o valor médio de P sobre VP. No caso da Sanepar, é de 1,01. Então, com isso, eu calculo o valor patrimonial por ação. Que nesse caso aqui, por exemplo, 2020 deu 4,59. Como é que deu 4,59? Então, o valor patrimonial por ação é basicamente isso aqui que você está vendo. É o PL, no caso aqui, por exemplo, 2020, é os 6.943.000.000, dividido pelo número de ações, 1.511.000.000, que dá um valor de 4,59. Como eu tenho um novo PL para 2021, 2022 e 2023, eu consigo calcular o VPA. Isso tudo é estimativa, tá? Isso aqui não é que vai acontecer, são estimativas. Se você pedir a 10 pessoas para fazer a mesma análise, provavelmente você vai ter 10 resultados diferentes. Nesse caso aqui, por exemplo, para 2021, você tem um valor de PL de 7.670.000.000 e o número de ações permaneceu o mesmo. Então, seu valor patrimonial por ação ficou em 5,08. Para 2022, 5,61 e para 2023, 6,19. E aí agora a gente calcula essa primeira estimativa do que eu chamo o preço justo, o preço teto. E aqui eu faço o primeiro cálculo do preço justo, digamos assim, da empresa, né? O preço que deveria ter. Se você comparar 2020, ela tem que estar em torno de R$ 5,01. E aí, se você vem aqui na cotação dela para os últimos 12 meses e coloca um ano, e você vai num ano atrás, olha aqui, R$ 5,01, 4,50. Chegou aqui no final de maio, estava em 4,95. Ela chegou a valer perto aqui do valor que é para ser realmente, tá vendo aqui? E ainda é em maio. Então o valor do cálculo está condizente com a realidade. Aí quando você vem aqui, você vai fazer o cálculo também para o ano de 2021. Aí você faz o cálculo aqui, usando o VPA de 5,08 e o P sobre VP de 1,01. Quando você atualiza usando esses dois números, aí é matemática, né? Você tem o VP, que é a parte de baixo, você tem o resultado dessa divisão do P sobre VP, que é 1,01, e quer descobrir o P. Faz uma regrinha de 3, você chega no valor de 5,13 para 2021. 2022 você faz a mesma coisa, chega a um valor de 5,66, e 2023 você faz a mesma coisa, 6,26. E a gente vai fazer uma análise do seguinte aqui agora. Preço atual que tem que valorizar para que a empresa realmente chegue no preço que eu estou chamando de preço justo, baseado no P sobre VP e o VPA. E aqui você tem, ó, nesse momento a ação está cotada a R$ 4,13. Está aqui o valor da cotação,
Usando esse valor da cotação e comparando com o valor de 5,13, ela tem que valorizar nesse momento 24% para chegar. Então você tem um potencial, não quer dizer que vai acontecer, potencial nesse momento só de valor da ação de 24% para 2021. Para 2022, baseado em toda essa teoria que eu estou usando aqui, de 37% do valor de 4,13 para chegar a 5,66 e de 51% para chegar a 6,26. Então você tem um potencial, digamos assim, de até 2023 de 51% de crescimento. Se tudo que eu estou falando aqui, essas conjecturas acontecerem. Normalmente na bolsa não acontecem, né? Mas sonhar não custa nada, como eu já falei antes. E aqui a gente vai fazer o percentual de dividendos. O que eu estou usando aqui, conforme você está vendo nessa tabela, é o valor de dividendo médio da empresa dos últimos anos, que está em 6,48. Não vou usar esse valor que está na bolsa. Não vou usar esse valor de 4,90, vou usar o valor médio da empresa. Tem que manter uma certa consistência, né? Se eu estou usando a maior parte das coisas aqui com valor médio, tem que usar o valor médio. Parte de dividendos, considerando um dividendo aqui de 6,48%, calculando novamente o preço justo da ação baseado nisso. Então, se eu considerar aqui o dividendo de 6,48%, para receber o mesmo payout que tem aqui em 2021, por exemplo, de 32 centavos, considerando esses 6,48%, a mesma matemática novamente, tá ok? O valor da empresa, da ação, nesse momento, o valor justo tem que estar em R$ 5,22, ou seja, tem um potencial de valorização de 26%. Quando você compara até mesmo com o preço justo que está aqui em cima, com esse preço atual, faz sentido. Está próximo. A gente fez a mesma conta para 2022 e 2023. Em 2022, o valor para pagar esse dividendo aqui de 40 centavos, a ação tinha que valorizar para R$ 6,54. Já porque teve um aumento do valor do dividendo, né? Que eu estou considerando aqui, como o lucro líquido da empresa está aumentando, o valor do dividendo também vai aumentar. Ou seja, tem um potencial de valorização de 58%. Quando você compara aqui em 2023 com o valor de 50 centavos, ela tem que estar R$ 8,20 para manter o mesmo payout de 6,48. Ou seja, uma valorização possível atual de 99%. A diferença que você vê aqui, por exemplo, em 2023, de 99% para 51%, é basicamente porque aqui está se considerando, nesse de 99%, o aumento do valor do dividendo ano a ano, de acordo com o aumento do lucro líquido. Vamos para a próxima. E aqui agora eu vou considerar uma outra metodologia. Porque tem várias, cada um faz da forma que acha melhor. Valor presente. Valor presente, eu vou trazer esses valores do futuro, ou seja, de 2022 e 2023 para agora. E vou considerar para isso apenas a inflação. Não vou fazer algo muito sofisticado, não. Considerei uma inflação de 5%. Se ela for a mais, a gente muda aqui para mais. Se for menos, muda para menos. Mas 5% nesse momento está adequado. Quando você olha aqui o valor da ação, futuro da ação, é basicamente o seguinte. Eu estou considerando aquele valor do preço justo, que foi calculado em cima em verde, baseado no preço sobre VP e VPA. O valor que eu estou de 5,13, porque não tem mudança em relação ao valor presente. Quando você vai para o ano 2022, o valor que era de 5,66, quando eu trago o valor presente, ele é 5,95. Por que esse valor de 5,95? Basicamente, R$1 de hoje, para valer o mesmo R$1 na frente, eu tenho que acrescentar a inflação. Então, esse 5,66 aqui de 2022, para ser o mesmo 5,66 de hoje, ele na verdade, a ação tem que estar cotada a 5,95. Ou seja, essa diferença que você tem aí de centavos é a inflação, que tem que compensar. E a mesma coisa eu fiz para 2023. Esses R$ 8,20 que você tem em 2023, considerando a inflação composta de 5% ao ano, na verdade, esses R$ 8,20, que seria hoje R$ 8,20, para ter esse valor real de R$ 8,20 e ter o crescimento que a gente está falando aqui de 99%, ela tem que estar realmente a R$ 9,04 em 2023. Então, esses são os valores que são considerados. Quando você traz o valor presente dos dividendos, é a mesma coisa, não é? O valor aqui de dividendo para esse ano é de 33, permaneceu o mesmo, não tem mudança. O valor aqui dele aqui para 2022 é de 42 centavos, teve um acréscimo aqui de 5%. Eu estou vendo esse dividendo aqui em amarelo, tá? Em termos do payout aqui o cálculo. Ou seja, quando eu trago a valor presente, na verdade, para eu ter esses 40 centavos de hoje, em vez de eu ter 40 centavos hoje, para eu ter esses mesmos 40 centavos aqui a um ano, ele tem que estar me pagando, na verdade, 42 centavos. E quando eu calculo para 2023, juros compostos novamente, os 50 centavos aqui, quando faz o cálculo, na verdade, tem que estar em 55. Então, para eu ter um valor de hoje de 8% no futuro, considerando a desvalorização do real e sem perder patrimônio, sem perder o valor do dinheiro investido, a ação tem que estar cotada, por exemplo, em 2023 a R$ 9,04 e pagando 55 centavos de dividendos. Tá ok? Então, basicamente, aqui a gente tem três preços para... Vamos falar de 2021.
Quando você considera o cálculo do P sobre VP pelo VPA aqui, você tem um valor de 5,13 para 2021. Para 2022 você tem um valor de 5,66 e para 2023 você tem um valor de 6,26. Quando você calcula para manter a mesma parte do dividendo médio histórico, que é de 6,08%, se você usar essa teoria, você vai chegar a um valor justo de 2021 de R$ 5,22, para 2022 de R$ 6,54 e para 2023 de R$ 8,20. Se você considerar agora a parte de inflação, você continua com os mesmos 5,13. Esse valor tem que estar valendo em 2022 5,95 e em 2023 9,04. Tem outras várias conjecturas que podem ser feitas aqui de análise. É só um exemplo. Então são essas três opções que eu vi aí, só a título de ilustração, e não importa que você vá usar. A Sanepar, nesse momento, na minha opinião, está descontada e tem um bom percentual de crescimento, que pode ir de 24% a quase 100%, ou até mais. Tá ok? Basicamente é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais!